Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Chacon, eu sou advogado e estou aqui hoje para tratar com vocês de um tema muito importante e muito atual que trará um grande impacto na atividade educacional, um grande impacto nas escolas, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que nós temos conhecido como LGPD. Nós somos de um escritório de advocacia e estamos ajudando o Colégio Albert Einstein a implantar uma política de uso e segurança de dados pessoais voltada à LGPD. Essa legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, está em vigor no Brasil e exige que todas as empresas, não apenas as escolas, mas todas as empresas, criem uma política de uso e segurança dos dados pessoais. A partir daí, nosso escritório está ajudando o colégio na criação e na implantação dessa política. Nesta política, nós desenvolveremos técnicas administrativas e jurídicas para que o uso dos dados pessoais dos funcionários, dos colaboradores e dos alunos da escola sejam totalmente respeitados, mantendo-se o respeito que a escola sempre teve com o assunto. A questão é que agora não basta respeitar os dados pessoais. É preciso cumprir com alguns requisitos, com alguns itens previstos nessa legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A equipe do nosso escritório vai auxiliar o colégio desde o início, levantando informações, compreendendo o fluxo de dados pessoais, definindo se existem ou não novas medidas a serem adotadas, além daquelas que o colégio já adota, para que o uso do dado pessoal seja feito de forma o mais adequada possível, com pleno respeito ao titular dos dados pessoais. Repetindo, sejam os dados pessoais dos colaboradores, dos funcionários, sejam os dados pessoais, de repente, dos alunos, dos pais dos alunos e assim por diante. Essa lei exige então que a escola crie medidas técnicas e administrativas para o correto uso dos dados pessoais. E mais do que isso, exige que a escola tenha documentos para comprovar que ela tem uma política e que ela respeita essa política no seu cotidiano. O meu bate-papo hoje é para fazer um convite para você, para que você compreenda que estamos dando início a esse projeto e na medida em que ele chegue até a sua função, você saiba o que estamos fazendo e colabore conosco. Porém, vamos compreender em rápidas palavras o que é esta lei. Para que esta lei existe? Qual é a função dessa legislação? Ora, os nossos dados pessoais dizem muito sobre nós. Pode ser o nosso nome, o nosso RG, o nosso e-mail, o estado civil. Posso falar de coisas mais detalhadas, mais íntimas, como a minha opção religiosa, a sua opção política, a minha opção sexual. Podemos falar de dados da sua saúde, da minha saúde. Tudo isso é considerado pela lei como dado pessoal. Então, dado pessoal é toda informação que, isolada ou conjuntamente, permita identificarmos uma pessoa. É possível compreender que um exame médico de um aluno que precisou se afastar da aula em algum dia
a ficha médica do aluno quando ele faz a matrícula, os dados financeiros do pai ou do responsável financeiro. Tudo isso gera um conjunto de informações que nós chamamos de dados pessoais. Além das proteções já existentes, já praticadas pelo colégio, agora nós vamos implantar outras medidas que porventura sejam necessárias para que a escola esteja plenamente de acordo com a legislação. O nosso trabalho será realizado, portanto, em busca da proteção desse conjunto de informações dos colaboradores, dos alunos e assim por diante. Dado pessoal, inclusive, segundo a lei, pode ser um dado pessoal sensível, como aqueles exemplos que eu dei, relacionados à saúde, à opção sexual e tantos outros. É preciso proteger essas informações. E é exatamente para proteger essas informações que o colégio está melhorando as suas práticas administrativas em busca de estar em conformidade com a Lei Geral de Dados Pessoais. Lá na frente do projeto, num momento futuro, nós teremos oportunidade de lhe mostrar a política pronta e treinar você e todos os colaboradores para bem aplicar essa política. Fique tranquilo, mas desde já é importante que você saiba que a política está sendo criada, desenhada, porque o colégio preocupa-se com esse cenário muito mais do que simplesmente preocupado está com o cumprimento da legislação. Porém, o seu apoio ele é muito relevante, na medida em que, dentro do colégio, todos os colaboradores, de uma maneira ou de outra, realizam o que a lei chama de tratamento dos dados pessoais. Ou seja, o porteiro que recebe uma visita na escola, que faz um controle de acesso, de repente ele anota na papeleta dele o nome, o e-mail, de repente o telefone de um pai que veio para uma reunião. A secretaria recebe documentos, informações, contratos. O setor financeiro tem informações sobre o pagamento das mensalidades. A escola obtém fotos, imagens dos alunos. Ou seja, em diversos setores da escola, diversos funcionários estão tratando dados pessoais. Estão coletando, estão fazendo uso dos dados pessoais, estão arquivando os dados pessoais. E nós precisamos então conhecer tudo isso. Qual é o fluxo de dados pessoais que corre dentro da escola? Precisamos compreender este fluxo para que possamos identificar com exatidão o tratamento do dado pessoal que a escola dá para os dados que ela coleta, que ela retém, que ela compartilha, que ela arquiva ou então, quando o caso, que ela venha a deletar. E é muito importante também compreendermos que no ambiente escolar, os dados das crianças são considerados dados sensíveis, merecendo ainda maior proteção. Em grande parte das vezes, para o uso dos dados das crianças, os pais ou responsáveis, através de um instrumento próprio, deverão consentir, dar o seu consentimento no que tange a tal uso. E mais do que isso, o titular dos dados pessoais, o dono daquela informação, o dono daquele dado pessoal, terá, segundo a lei, diversos direitos, como, por exemplo, de questionar quais dados pessoais a escola possui sobre ele, quais dados a escola precisa arquivar para atender a interesses do poder público, quais dados a escola precisa manter para divulgar os trabalhos educacionais, pedagógicos da instituição e assim por diante. O titular tem o direito de pedir informações sobre isso. Em alguns casos, o titular pode pedir para que o seu dado seja deletado, apagado.
E se a lei não impedir que isso seja feito, a escola precisará fazer. Portanto, existem muitos motivos que nos levam a reconhecer que a escola faz tratamento dos dados pessoais. Ou seja, coleta, faz uso dos dados, arquiva, compartilha e assim por diante. Nós precisamos conhecer tudo isso e colocar ferramentas de proteção ao longo do fluxo dos dados pessoais. O titular de dados precisa manter-se atento, porque em diversas passagens contratuais, sejam através de softwares ou mesmo do contrato escrito, lhe será fornecida informação clara sobre quais dados eu estou coletando, por que eu estou coletando e o que é que eu vou fazer com esses dados coletados. E a partir disso, a escola deverá respeitar esse fluxo, que é exatamente o que será desenhado por nossa equipe, em conjunto com a equipe administrativa do colégio. Enfim, é um convite para que vocês tenham ciência da preocupação que o colégio tem com as informações que coleta, sobretudo em relação aos dados pessoais, e saber que nós iniciamos em conjunto um projeto de implantação dessa política que já está em andamento e provavelmente, logo logo, você em algum momento será convidado a nos ajudar. É preciso reconhecer que sua ajuda será essencial e desde já, antes de praticar uma conduta que de repente possa transferir dados pessoais de uma pessoa a outra e que você fique na dúvida, será que estou certo, será que estou errado? Procure o setor administrativo que está nos ajudando na implantação dessa política e tenho certeza que a partir disso nós começaremos a ajudá-los a entender um pouco mais e a agir de forma cada vez mais adequada em busca não só da implantação, mas do efetivo respeito da política de uso e segurança dos dados pessoais. Um forte abraço, eu vejo vocês em outra oportunidade.